Olá, pessoal, boa noite a todas que estão aqui presentes. Hoje é um grande privilégio ter o nosso convidado, Devananda Deva. Primeiro, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, o apoio da Márcia de Luca, nesse projeto do Domingo com Mantras. A Vânia Borges e eu, Ana Tomos, demos início ao Domingo com Mantras, após fazer um curso de mantras, de sânscrito para mantras, com o Guru Sivananda. Então, é uma alegria muito grande quando a gente vê as pessoas participando aqui com a gente. E hoje, né, nós temos o privilégio de contar com a presença do Devananda Deva, que é um querido. O Devananda, ele foi monge eremita por anos e residiu em Sridhar, na Índia, Mayapur, por 12 anos. Ele é um Jyotisha, que significa astrólogo védico, e pesquisador do conhecimento, do conhecimento védico há 25 anos. Ele é novinho, mas foi ontem que ele começou. Hoje, o tema que ele vai abordar é pranayamas sagrados, o mistério dos mantras mentais. Então, muito bem-vindo, Devananda, gratidão. Tudo mental hoje, nem tem palavras. Boa noite para todos, Namastê, Hare Krishna. Obrigado, né, por esse convite aí, novamente aqui no Domingo com Mantras, né, com a Ana Thomas e a Vânia Borges, que acabaram, né, nós nos tornamos amigos, né, por conta desse encontro, né, transcendental com os mantras. E olha aí, né, os mantras nos uniram, né, e nós estamos unificadas como almas através desse cordão sutil, sagrado, que são os mantras. E hoje nós vamos falar sobre... vou fazer a minha gravação aqui também à parte, que eu posso ter comigo e fazer uma edição, para deixar lá no nosso canal. Lá. Então, eu estava dizendo, né, eu agradeço a oportunidade de poder, mais uma vez, me purificar, falando sobre os mantras sagrados. Quando nós falamos, apesar de que a proposta hoje é falar sobre os mantras não falados, que é um paradoxo isso daí, né? Mas está dentro da pauta, pelo menos na primeira instância, os mantras eles devem ser comentados, falados, entendidos, né? Para depois, finalmente, chegar no aspecto mais sutil dos mantras, que são os mantras mentais. Então, falando sobre essa saga, não é? Essa epopeia, que são a presença dos mantras na humanidade, primeiramente. Né? Como é que aparece esse contexto dos mantras na humanidade? Os mantras, eles, na verdade, se a gente observar, os mantras eles são intuitivos, né? Eles são intuitivos. E esse fator aí, nós temos conosco um processo intuitivo e que nos leva naturalmente à prática de... pessoal, eu acho que eu vou precisar dar uma pausazinha, porque o meu assistente, hoje é domingo, né, ele está de folga. E tem alguém lá na porta me chamando, essa pessoa vai continuar me chamando há algum tempo, porque ela precisa entrar para pegar algumas coisas aqui, e se eu não for lá abrir, ela vai continuar chamando e eu não vou conseguir me concentrar aqui, então vou realmente pedir perdão para vocês aí, tá? Retorne em 2 minutos, tá? Com licença. Então, eu vou aproveitar essa oportunidade para dar a bem-vinda aqui. Estou vendo que nós temos a Flor, que é uma gracinha, já foi nossa palestrante aqui, que delícia, gratidão. E obrigada, entrou mais pessoas aqui, o Valmir, a Ivana, a Bianca, mas eu queria aproveitar para falar para vocês, contar uma novidade, que eu estou muito assim feliz, que o Domingo com Mantras agora tem um Instagram.
A Vânia Borges trabalhou assim com afinco e nós temos o domingo, domingo, eu coloquei aí no chat, é domingo, underline, com, underline, mantras. E tem a bio, na bio você vai encontrar o Zoom, para entrar, o link do Zoom aqui para entrar na sala, é sempre aos domingos às 19 horas, então eu estou super feliz. Estou vendo a Fernanda aí do seu lado, Vânia, que gracinha, que legal, bem-vinda. E então quero pedir para vocês seguirem a gente pelo Instagram, ajudarem a gente a divulgar esse projeto. Se vocês tiverem algum tema que vocês, ou conhecidos, e que vocês queiram nos apresentar, estamos aqui de coração aberto, né? É bem bacana mesmo, essa corrente aí. Vamos vibrar aí esses sons dos mantras sagrados que trazem tanta paz para a gente, né? Então, bem-vindo aí, Maria Tereza, também. Eu não sei se a gente pode pausar o vídeo, mas eu acho melhor a gente continuar assim mesmo, né? A Vânia está dando risadinha, mas eu vou deixar ela falar, porque eu sou muito tagarela, né? Eu estou rindo que eu estou conversando aqui com a minha filha, porque ela também está fazendo o mapa com Deva. E, enfim, alguém quer fazer uma pergunta? Alguma pergunta? Oi, Florzinha querida, você veio. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Para a gente, no final, fazer para ele? Eu acho que ainda não deu oportunidade de surgir perguntas. Gente, Pronto. Voltei. Ótimo, bem-vindo. Foi aí um momento Big Brother, mas vamos voltar à realidade. É porque esse é domingo, né? O pessoal está todo mundo de folga, então fiquei aqui sozinho. Mas, então, olha só, eu estava falando, né, sobre nós, naturalmente, nós já possuímos como intuição a ideia do conceito do absoluto, de Deus, no caso, né? Imagine você, por exemplo, veja o exemplo dos salmões, não é? Eles sempre voltam, né, para um ponto original, os pássaros migram, os animais migram para uma direção, então existe uma bússola interna, intuitiva, que leva o ser ou o grupo para aquele propósito a qual eles estão destinados, tá? Então, a alma, enquanto grupo, o universo, ele foi projetado inteligentemente com um objetivo, né? E esse objetivo é de que ele funcione como um sistema de terapia para maturar almas, para que elas, então, realizem os seus desejos de forma didática, funcional e progressiva, até que elas cheguem ao ponto de saturarem-se da redundância desses desejos superficiais, do ponto de vista de alma. Do ponto de vista nosso, da nossa experiência relativa, são desejos importantes, nos formar, ter uma família, criar os filhos, ter ascensão profissional e tal, sucesso financeiro, tudo isso são aspectos importantíssimos da nossa realização pessoal. Do ponto de vista da alma, essas realizações, elas são superficiais, tá? Elas só são fundamentais quando elas estão acopladas ao princípio fundamental, que é a realização última da alma e a sua saída desse ciclo do samsara. Então, como o universo ele foi projetado com essa especificidade, como o universo ele foi projetado com esse aspecto específico, então o que acontece? Dentro dele, também você vai ter aí, sabe, os recursos mediante os quais os jogadores imersos nessa terapia terão acessos a recursos para os quais eles conseguirão completar o curso, ou seja, finalizar a operação. E dentre os recursos disponíveis dentro do universo, à disposição das almas, os mantras, eles são super excelentes, tá? Eles são recursos super excelentes. Por quê? Veja bem. Ou se para vocês terem uma ideia, por exemplo, Jesus, a concepção de Jesus foi mental, né? Foi uma concepção, se diz concepção imaculada,
e tal. Mas foi uma concepção mental, tá? Foi, então, entendido o desejo e essa concepção se deu, né? Se essa concepção se deu dessa forma, se deu de forma mental. Por exemplo, a concepção de Siddhartha Gautama, por exemplo, né? Nas histórias do Siddhartha Gautama, se descreve que essa concepção foi praticamente uma concepção mental. Então, os mantras mentais, na verdade, eles não são mentais necessariamente, eles não têm consistência, ou eles não têm, sabe, tangibilidade. Quer ver só? Vou dar um exemplo. Existem os mantras. Os mantras, eles são colocados à disposição da entidade viva. Eu tô falando de mantras aqui, considerando que o grupo, né, com o qual eu estou interagindo já tem uma concepção de mantras. Então, eu já estou partindo, peguei o bonde andando. Estou partindo do princípio de que vocês que estão aí assistindo sabem ou entendem o que significa mantras. Já que a proposta é falar de mantras mentais, então é uma parte posterior ao curso. Né? A parte básica é entender, a parte do ciclo básico seria entender o que significa mantras. Tá? E aí, na parte posterior, então, falar sobre mantras mentais. Então, eu estou partindo do princípio de que, sabe, esse grupo já tem alguma experiência de mantras, sabe do que eu estou falando, e aí a gente está entrando no contexto mais, né, mental dos mantras. Porém, só para contextualizar, man significa mente, tra significa liberação. Então, é um conjunto de sons que tem a função de produzir calibragem no sistema nervoso central, descalcificação da glândula pineal, e, ao mesmo tempo, assim, proporcionar ao ser a condição de fazer downloads que permitem com que ela enxergue adequadamente o jogo que está em andamento, que é a epopeia da evolução, né? A maneira como nós evoluímos ou a maneira como nós aprendemos, tá? É como jogar online. Só que isso tudo é muito orgânico, porque é uma terapia. Essa terapia, ela se dá de maneira... assim, de maneira online, como eu disse, né? E o processo de nascer e morrer continuamente é o efeito de não se ter tecnologia apropriada para superar isso daí, essa falha. Então, por exemplo, se você está com o seu carro e o seu carro para na estrada, então isso acontece por falhas técnicas do mecânico, da mecânica do carro, ou por falta de combustível, tá? Então, existe uma precariedade aí no processo. Por isso que acontece de você ficar parado no meio da rua, problema mecânico ou falta de combustível. Mas se não há problema mecânico, e se não há se não há combustível, se não há carência de combustível, ou seja, se há combustível, então você consegue chegar até o final do seu destino. Semelhantemente, se a alma não tem conhecimento técnico suficiente ou não tem recursos suficientes, então ela morre constantemente. Nasce. O ciclo é mais ou menos assim. Dura mais ou menos 70 a 100 anos um personagem humano. Então você assume um avatar. Esse avatar basicamente é uma combinação de carbono, né? Ele é a predominância dos elementos que compõem carbono. O carbono ele não é resistente quando está em contato com a água, porque a água é um solvente natural. Portanto, o corpo humano tem uma tendência de se dissolver na média de 70 a 100 anos, é a média geral. Então, cada um de nós, o almas, jogadores, adquire um avatar com um período específico. Então, a gente tem esse tempo e a média geral é 70 a 100 anos, mas isso não é garantido. Então, o jogo está em andamento. Você pode ter menos tempo do que a média. Então, o jogo tem que ser rápido para que a equação seja finalizada rápida antes do tempo da média. Porque se você finalizar a equação antes, tudo bem, você pode curtir a média. Mas, se você não tiver tempo, então você tem que finalizar a equação antes do tempo previsto, porque você pode morrer. E o resultado é renascer novamente. E renascer como ser humano é desvantagem, porque a média é curta e o equipamento é rudimentar, o corpo humano. É cheio de fios. Esses fios, sabe que são as veias, né? Eventualmente, eles dão problemas, e aí toda a estrutura, né, do equipamento se danifica, tem vários problemas técnicos, é rudimentar, então, chamadas doenças, né? Então, é uma convivência muito tensa, porque a qualquer momento você pode se deparar com uma situação, né, que te coloca em pânico, que são as doenças, os medos, etc. Então, essa fase humana é uma fase que ela tem que ser, sabe, resolvida rápida, porque ela é um pouco tensa. Nascer como ser humano é uma situação um pouco tensa, até porque
Normalmente, os seres humanos, na fase humana, as raças humanas, normalmente têm um ascendente com Marte, como é o caso da Terra, por exemplo. O ascendente natural é Marte, né? O ascendente Áries, o ascendente natural, do zodíaco natural, tem Áries, que é o domínio. Então, eles são agressivos, eles são meio assim reacionários e eles são perigosos, na verdade. Não é muito bom nascer como ser humano, não, de um modo geral. Você consegue alguns grupos que têm uma estabilidade, mas mesmo assim, internamente, sempre tem, né, dificuldades aí. O ideal é transcender rápido essa fase humana. Então, os mantras, ele tem justamente essa função de permitir que o jogador tenha condições de tecnologia e de recursos para fazer essa operação o mais rápido possível e não ter que ficar nascendo e renascendo nessa redundância contínua dentro do ciclo do samsara, que é nós chamamos de encarnação, né? Normalmente se diz encarnação, mas esse termo, do ponto de vista védico, também ele não é muito funcional. Nós chamamos de condicionamento ao corpo, porque o corpo ele não é real. Então, os mantras, ele tem a função de fazer a consciência adormecida, em estado de coma, despertar. Por isso que se diz mantra. Man significa mente, tra significa que desperta, ou que liberta. Então, mantra, aquilo que desperta a mente, para ver o processo online, né, acontecendo, o jogo acontecendo. E se profissionalizar para jogar esse jogo de maneira rápida e finalizar a equação de maneira rápida, e transcender o ciclo dos repetidos nascimentos e mortes. Então, você tem mantras de 3 níveis. Esses mantras, eles são criados por Deus, tá? Eles são criações de Deus, tá bom? Quer ver só para dar um exemplo, como é que os mantras estão em toda parte? Por exemplo, nós estamos aqui no chamado domingo, certo? O dia chamado domingo. Em sânscrito, é Surya Bhar, significa o dia do sol. Os gregos e os romanos, eles importavam muito conhecimento dos indianos nas terminologias latinas. As línguas latinas são chamadas indo-europeias, por exemplo. As línguas ocidentais são chamadas indo-europeu. Quer dizer, é porque vem do Vale do Indo, que significa, na verdade, vem do sânscrito. Para falar claramente, pronto, vem do sânscrito. Essas línguas todas vêm do sânscrito, são originárias do sânscrito. Existem vários estudos da comunidade de etimologia. Os etimólogos, eles já definem tudo aí, que as línguas, né, elas são derivadas do sânscrito. E essa palavra, por exemplo, esse mantra Om, nós temos o mantra Om. Sempre nós entoamos o mantra Om. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Shanti 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 Om Swaha. Om. Tá? O Om significa o supremo, o absoluto. Então, você pega as palavras em latim, omnisciente. Agora que tiraram o M, né? Ficou oni, né? Eles vão reduzindo, mas a origem é omnisciente. No latim original é omnisciente, omnipotente, omnipresente. Então, você tem o mantra om no início. Depois é que você tem a qualidade do adjetivo. O om significa o absoluto, Deus. Ciente. Deus é consciente. Omnipresente. O absoluto é presente. Então, e aqui nós estamos no dia chamado domingo, que significa dom. Se você olhar, tem o om no meio da palavra, que significa o dia do predominador. Domingo, que é o dia do sol. Então, aí nós estamos, sempre que nós falamos domingo, por exemplo, nós estamos recitando um mantra, né, védico, que é uma ode ao Criador de todas as coisas, né, o dia do predominador. É um mantra. A palavra domingo, ela pode ser utilizada como um substantivo, mas também ela pode ser entendida como mantra, caso, né, a pessoa queira pensar dessa forma e converter o substantivo para ser, né, um mantra védico, que é o dia do predominador. Mas, então, os mantras, eles são criação de Deus, eles estão em toda parte. E eles têm 3 níveis, como eu havia dito. Nós temos os mantras kanishtas, que são os mantras básicos, os mantras iniciais. Tem os mantras madhyamas, que são os mantras médios, e tem os mantras uttamas, que são os mantras elevados, tá? E todos os mantras, eles também têm dentro deles essa classificação, que eles podem ser utilizados de maneira kanishta, madhyama ou uttama. Os mantras superiores, ou os mantras mais elevados, mantras kanishtas, mantras inferiores, por exemplo, são mantras que podem ser utilizados para a realização de magias negras, por exemplo, de obter resultados assim
que são considerados fora das regras, dentro de um sistema de truques de mantras. Isso é possível. Então, são chamados tantras, né? É uma área mais obscura, mas são chamados sharpas, aquele que entoa os mantras dessa natureza, ele sabe que ele também está se tornando parte de um sistema que vai gerar sofrimentos, mas ainda assim, no caso desse ser na ignorância, ele vai utilizar os mantras para esse propósito, tá? Daí nós temos os mantras madhyamas, que são mantras que têm o interesse, que têm motivação para alcançar os reinos de Deus, não, os reinos dos céus, aliás, os planetas celestiais, as comunidades pós-humanas, as sociedades divinas, e aí viver uma vida paradisíaca com corpos de constituição perfeita, baseados em éter, sem fios, tecnologia de futuros não tem fios. Então, os corpos superiores também não têm fios, não têm veias, né? No caso. Então, assim, existem essas civilizações superiores. Então, os mantras também, os mantras médios são normalmente entoados para se obter riqueza, boa progenie, a liberação do karma, a saúde e sucesso nos empreendimentos, né? E no matrimônio, por exemplo, os mantras médios são muito utilizados, por exemplo, para se obter matrimônios auspiciosos. Então, esse é o contexto aí. Agora, os mantras utamas, normalmente os mantras mais elevados, eles estão relacionados com o objetivo que a alma tem para libertar-se dos ciclos dos repetidos nascimentos e mortes. Então, são mantras chamados mokshas, ou mantras de liberação, tá? Normalmente, os mantras mentais, eles são utilizados nessa área. Os mantras madhyamas, a parte média, normalmente é necessário utilizar maiores recursos enquanto se entoa os mantras. Por exemplo, quando você fala o mantra usando o som, você está usando a língua, você está usando o sistema nervoso, você está usando, todo o sistema corpóreo para entoar aquele mantra. Então, você utiliza o recurso biológico, a parte biológica, a máquina propriamente dita, para se produzir aquele som, que é o mantra. Agora, os mantras mais sutis, mais leves, eles são entoados sem a utilização do aparato biológico. Eles são utilizados eles são entoados apenas no sistema neurológico. Eles são apenas o cérebro é utilizado no processo. Então, a boca, o corpo, o sistema nervoso que controla os músculos ficam todos em stand-by e apenas os mantras, a mente é utilizada, tá? Então, é entoado mentalmente. Normalmente, os mantras mentais, eles são utilizados numa fase, bem avançada do processo de entoar mantras. Os iniciantes, normalmente, se eles vão tentar fazer mantras mentais, acontece que entra que eles estão aborrecidos, talvez, com o Bolsonaro, e porque eles estão preocupados se talvez o Lula vai vir ou não. É o vizinho que falou que o cachorro está fazendo, coisa lá no quintal dele. É o que acontece na mente das pessoas destreinadas quando vai fazer mantra mental. Começa a vir realmente aquilo que a mente delas está ocupada, na verdade, de fato, propriamente, né? Então, são esses assuntos. Por isso que, quando se vai fazer meditação, a primeira etapa, a etapa negativa da meditação, é eliminar os pensamentos, tá? Então, eliminar os pensamentos é uma fase necessária, a primeira etapa da meditação, né? Ficar zerada, eliminar os pensamentos. Na escola Vaishnava, que é uma escola personalista da ideia do absoluto ou do conceito da conclusão acerca do absoluto, então, manter ou eliminar os pensamentos é uma fase inicial do processo dos mantras mentais. Meditar no absoluto, nas atividades do absoluto, ou na forma do absoluto, nas qualidades do absoluto, nas características pessoais do absoluto, é uma fase posterior à fase da negação, onde se elimina os pensamentos. Então, eliminar o pensamento
não é uma fase tão completa quanto ocupar os pensamentos pensando no absoluto. Então, existe esse, sabe, esse movimento que é feito aí no processo de meditação, tá? Normalmente é muito comum, é mais popular se pensar em termos de meditar, eliminando os pensamentos, porque é a fase básica, é a fase necessária, é a fase inicial do processo de meditação, até porque a pessoa que não consegue controlar a própria mente não consegue pensar em assuntos elevados, superiores. Ela fica se debatendo nos assuntos básicos da vida e não consegue sair da gravidade dessa situação aí, né? Como, por exemplo, civilizações primitivas não conseguiram ir à Lua. Então, a civilização moderna conseguiu ir à Lua porque conseguiu vencer a gravidade da Terra, né, que prende as pessoas na Terra. E, da mesma forma, nós, no momento, estamos presos ao sistema solar. A gente não consegue sair do sistema solar. Por quê? Então, a nossa tecnologia é primitiva. Então, a gente não consegue sair. Nós estamos presos à gravidade, não é, do Sol, no sistema solar. Então, a gente não consegue sair. Isso é primitivismo. Da mesma forma, o fato é que, devido a que a nossa mente é enraizada nos conceitos, sabe, inferiores de existência, nos conceitos básicos acerca da nossa existência, nós não conseguimos pensar de maneira muito leve, muito sutil, muito abstrata. Então, por isso que a primeira etapa do processo da meditação, que é a eliminação dos pensamentos, é uma etapa básica e necessária para que o ser consiga, em algum momento, eventualmente com um pouco de conhecimento acerca, ocupar a mente em pensar em alguma coisa para além se no caso da ausência de objetos, ela consiga visualizar a transcendência. Tá? Então, a eliminação é básica. A ocupação da mente em pensamentos no absoluto é superior que a ausência de objetos visualizados. Entretanto, como eu disse, essa fase da libertação da pressão dos pensamentos é muito gratificante, ela produz prazer. Por isso que a maioria dos meditadores para aí, porque o prazer de não estar sendo pressionado pelo assédio psicológico da tirania da mente cheia de desejos é um grande alívio. Não é exatamente felicidade, mas é o alívio da aflição. Como, por exemplo, se alguém está amarrado numa cadeira, está dentro da água, e se você tira ela da água e ela consegue respirar, aquilo é felicidade? Não, é ausência dos sofrimentos. Porém, para ela, vai ser interpretado como uma felicidade, mas não é felicidade, é só alívio da aflição, do sofrimento. Então, quando a gente consegue controlar um pouco a nossa mente, nós nos aliviamos da pressão dos sofrimentos. E isso parece ser felicidade, parece ser Ananda, por isso eles chamam isso de Brahmananda, que é a ausência de pensamentos, a ausência de desejos. Isso é um conceito bem assim elaborado no budismo, por exemplo, né? A ausência de desejos é a felicidade, chamado Ananda ou Brahmananda. Mas, na verdade, a ausência de desejos não é felicidade, é apenas o alívio da aflição, da tirania provocada pela mente descontrolada que causa aflição. Então, a pessoa se sente aliviada da aflição e vai interpretar isso como felicidade. Existem outros estágios para além do alívio da aflição, que é a felicidade propriamente dita. É quando a alma ela consegue, compreendendo o aspecto pessoal do absoluto, um encontro pessoal com esse ser absoluto e uma relação, né, individual, pessoal com esse ser. Então, a nossa tentativa de eliminar a personalidade é simplesmente porque a nossa experiência com pessoas nos causa o mesantropismo, ou seja, ojeriza as pessoas. Mas isso é devido ao fato de que nós estamos convivendo numa comunidade de pessoas que estão meio como numa clínica, né? Então, fica meio desconfortável a convivência, de modo geral. Porém, se você está convivendo num ambiente saudável, feliz, alegre e bem-aventurado, então, ser uma pessoa não é um problema. Então, você não vai querer eliminar o aspecto pessoal. A gente só pensa em eliminar o aspecto pessoal enquanto nós somos misantropos. Então, os mantras mentais, normalmente, eles têm essa função, que é fazer com que o ser se concentre no ponto, ouvindo a sua própria voz, ouvindo a sua própria consciência e eliminando os pensamentos. Então, a primeira função dos mantras mentais é controle mental.
Agora, o mantra mental, ele não é ausente de som, tá? O mantra mental, ele tem som, só que ele é ouvido numa frequência, uma frequência diferente. É como, por exemplo, quando você tem esses assovios que só os cães ouvem, né? Então, o assovio, aparentemente, ele não tem som para nós, mas ele tem som. Ele é percebido por um sistema, né, receptivo com uma frequência que capta aquele som. Para nós não tem som, mas para os cães tem som. Então, mantras mentais, não é que eles são ausentes de som, eles são sonoros, mas eles são captados numa frequência mais baixa. Então, o sistema auditivo não está em operação. Tem um outro sistema de recepção, que é um sistema interno, mental. E aí se ouve esse som, tá? Aí esse som ele é recebido, ele é processado e ele então é metabolizado. E o mecanismo onde isso acontece é a glândula pineal, tá? A glândula pineal é a parte, vamos colocar assim, vamos dar um exemplo aí, né? Vamos colocar isso daí. A glândula pineal é como se fosse a parte hardware. A gente tem aqui o smartphone, né, que é o telefone, tem essa parte dura, que é a parte do equipamento, a parte dos plásticos, os transistores e tal, né? Que seria aí a parte, né, parte hardware, que é a parte dura, a parte visível, tangível, que é o aparelho que você pega. Agora, os aplicativos instalados aí é a parte software, tá? Que é a parte sutil. Então, você abre o equipamento, você não vê nada, você não vê o WhatsApp, você não vê nada, você não vê fotos, você não vê nada. Só vê plásticos e ferros, eventualmente, que é a parte hardware. Então, a parte software, ela interage com a parte hardware, mas ela não ocupa espaço na parte hardware, tá? E assim, da mesma forma, os mantras mentais, eles são processados num aspecto software. Então, a glândula pineal é a parte hardware, é a parte dura, é a parte que os médicos vão lá, abrem, olham, cortam e analisam e, sabe, computabilizam, etc. Que pode tocar, que parece sabe, não é? Que é uma membranazinha, que é uma coisinha, né, pegajosa e tal. Ok, tá aí. Essa é a parte hardware. E ela tem uma bolinha de cristal lá também, né? Então, isso pode ser, né, tocado. Agora, a parte software, que é metabolizado por esse hardware, que é a glândula pineal, é a parte que vai, justamente, né, vai processar os mantras, vai metabolizar os mantras, tá? Os mantras, todos os mantras, eles, na verdade, eles são basicamente, praticamente matemática, tá? O nosso cérebro, na verdade, nosso cérebro, ele não interpreta cor, sabor, som, nada disso. Ele não faz essa operação. O nosso cérebro, ele calcula tudo matematicamente, tá? Ele é uma calculadora, ok? Então, assim, é que nem um computador de bordo de um telefone. Ele não entende cor, ele não entende sabor, ele não entende, sabe, nada disso. Então, mas ele está metabolizando tudo isso e oferecendo. O cérebro também, ele faz isso, tá? Ele processa todas as operações e oferece os objetos processados. Quem experimenta as sensações é a mente, através dos órgãos do sentido. Os órgãos do sentido são a parte hardware, mas quem experimenta as sensações é a mente, tá? Que é a parte software do equipamento todo. Então, quando a gente entoa mantras, os mantras, eles são configurados com um tipo de matemática intrínseca a eles, que tem uma função específica, que é processado por uma parte específica do cérebro, que é a glândula pineal, tá? Então, quando a pessoa entoa mantras, a glândula pineal automaticamente entra em ação, porque o cérebro, ele vai pegar aquele tipo de matemática e vai entender que essa matemática, ela é metabolizada na glândula pineal. Não é uma matemática básica, por exemplo, que vai definir um copo com água, tá? Então, é esse tipo de raciocínio que o cérebro faz para definir que isso é um copo com água, o cérebro mecânico faz naturalmente, não precisa de interferência. Entretanto, o cérebro que é mais sutil, mais complexo, que tem a ver com a glândula, que é processado pela glândula pineal, recebe
esse tipo porque é tudo por ondas, né? Então, a gente fala os mantras, vem as ondas, entram no sistema auditivo, joga por cabinhos, né, para o interior do cérebro, esses cabos, eles estão interligados, ele vai converter ondas em eletromagnetismo, né? Então, ele vai, por eletricidade, na verdade, né? Então, ele vai, transforma isso em eletricidade e, através dos cabos, ele manda os pacotinhos elétricos. E o cérebro recebe essas batidinhas elétricas e essas batidinhas, elas têm uma configuração e ele, então, converte essas batidinhas elétricas em informação. É o que uma televisão faz, exatamente. E o tipo de matemática utilizado também é calculado já. Eles chamam isso de equação de Fourier. Um francês que era amigo do Napoleão, que meio que descobriu esse tipo de coisa. E hoje a gente tem televisão por causa dele. Incrível, né? Ele era amigo do Napoleão. E a televisão só existe por causa dessa equação matemática do Fourier, que foi possível criar os tubos de imagem, converter ondas em imagens, etc. É tudo meio complexo, mas é assim que funciona. O cérebro funciona dessa forma também. Ele pega as ondas, então você fala um mantra, Om. Ele vai reverberar aqui no sistema auditivo, vai transformar isso em eletricidade, vai jogar no cérebro, o cérebro vai converter isso em matemática, em interpretação matemática, e só então vai identificar que esse tipo de matemática quer dizer isso, Om, vai o som. Só que esse tipo de conversão para mantras não é o cérebro mecânico que faz, como eu disse, é a parte metafísica do cérebro que é assim representada por sua parte tangível, a glândula pineal. Tá? Então, quando nós entoamos os mantras, a glândula pineal ela se descalcifica, ela se purifica, ela floresce, então ela alcança a sua função de ser. Eu sei que pessoas, eu estou falando da glândula pineal, estou partindo do princípio aí que, sabe, vocês já sabem o que se trata, a glândula pineal, né? Quem não sabe, eu sugiro que procure pesquisar, eles têm vídeos, né? Tem um professor que ele é médico, ele é especialista nessa área aí de glândula pineal, então tem assim umas palestras muito boas dele, o professor Sérgio. Sugiro que vocês procurem no YouTube professor Sérgio glândula pineal. Aí vocês vão entender o que eu estou falando melhor, tá? Mas a glândula pineal é um receptor de sinais metafísicos. E quando se entoa os mantras mentais, então é uma parte ainda mais sutil da glândula pineal que vai em atividade. Então, quando a gente consegue realmente entoar os mantras mentais, nós conseguimos ir profundamente nessa realização do eu, que é essa realização da alma, porque isso purifica de uma maneira mais intensa, tá? De uma maneira mais intensa. Não é necessário assim tanto peso, basta que se consiga esse efeito de conversão lá dentro. Só que os mantras mentais eles devem ser realmente entoados mentalmente, não é? Então, nós conseguimos entoar os mantras mentais depois que nós domesticamos a mente, sabe? Então, a primeira etapa é domesticar a mente. E domesticando a mente, nós conseguimos nos libertar da tirania da mente, que nos obriga a fazer coisas, a desejar coisas que é para o nosso próprio malefício. E ela fica desejando coisas, o resultado final de se desejar tantas coisas é que você vai acabar nascendo como um ser humano. Tem uma vantagem nascer como ser humano, o processador, que é o cérebro, permite você racionalizar a existência. A desvantagem é que você vai lidar com um corpo rudimentar, que tem várias misérias de sofrimentos, dor, limitação, etc. E no final você ainda pode ser que você não consiga se realizar plenamente nos seus desejos como ser humano, e aí você tem que renascer novamente. Então, esse processo de ficar renascendo continuamente, nascendo e experimentando a crise existencial, né? Porque não é simplesmente viver os desejos. A cada dia, na medida em que você evolui, na medida em que você vai entendendo, né, que a realidade ela é para além do imediatismo, vai surgindo as crises, né? Também, normalmente, aquilo que abala a nossa vida feliz, né, entre aspas, por exemplo, uma doença, uma falência, uma decepção amorosa, sabe, uma traição de um amigo, alguma coisa assim, né, um susto, né, provocado por esses
sabe, os seres humanos, né, de modo geral, que fazem coisas que às vezes, sabe? Então, aí o que acontece? Essas decepções vão fazer pressionar para que você comece a, sabe, a questionar o sentido da existência. Por quê? Por quê? Por que tanto sofrimento? Por que tudo isso? Então não é apenas desfrutar a vida, desfrutar os prazeres da vida, etc. Também é equacionar o sentido objetivo da existência que provoca a crise existencial. Os animais não têm crise existencial, mas também a vida deles é bem miserável, né? Pode-se dizer, de uma forma muito ansiosa, estão sempre preocupados se alguém vai me comer, ou, sabe, é sempre ansioso também esse tipo de vida dele. Mas a ideia aqui é que nós precisamos, primeiramente, domesticar a mente para que ela não produza sobre nós essa tirania de desejos infinitos, reacionários, que vão nos obrigar a nascer sob a forma de vida humana. Então, uma vez domesticado a mente, para aprender a domesticar a mente, você precisa aprender a praticar a não violência, que é a alimentação sem violência, porque isso, a alimentação com violência fortalece a mente tirânica, porque ela fica caprichosa, ela vai, então, querer fazer o que ela quer. É como conviver com uma criança mal educada. Não sei se você já teve essa experiência de conviver com uma criança mal educada, uma criança narcisista, uma criança tirânica. É uma experiência muito desagradável. Já, sim, trabalhei com muitas crianças e já vi, né, isso acontecer com outros pais. Então, é uma situação muito desconfortável conviver com uma criança assim, mal educada, sempre causa constrangimentos, e ela é uma tirana, na verdade, é um tirano, né? Crianças também podem ser seres tirânicos, em alguns casos. E aí, nesse caso aí, entendeu? Então, você conviver com uma pessoa assim é como conviver no inferno, sabe? É terrível. E conviver com uma mente tirânica, que impõe sobre você as vontades dela, que determina o que vai ser, o que não vai ser, na hora que vai ser, é como ser um escravo, é como viver numa escravidão contínua. E isso é uma derrota para o jogador que está tentando sair da gravidade, porque a mente ela é uma âncora, e você precisa libertar-se dessa âncora para conseguir fluir ou subir. Então, é preciso aprender a controlar a mente, em primeira instância. Então, os mantras, madhyamas, eles têm a função de nos ensinar a controlar a mente. Os mantras mentais, eles já são para quem sabe para onde quer chegar. Então, apenas aqueles que já sabem aonde vão chegar, para onde querem ir, o que eles querem alcançar, é que eles funcionam adequadamente. Então, os mantras mentais, essa meditação sem objetivo definido, é uma meditação que tem a função básica de eliminar o sofrimento causado pela tirania da mente. Tá? Então, assim, eliminar os desejos, eliminar os pensamentos, eliminar tudo isso daí, essa teoria inicial de eliminação de tudo, ela é funcional, ela é verdadeira, mas ela é incompleta, porque ela não é o resultado final do processo de meditação. Essa parte, como eu disse, só para finalizar a minha fala, ela tem a função de aliviar o nosso sofrimento. Inclusive, por exemplo, a questão do budismo está todo relacionado com aliviar os sofrimentos. E o objetivo para se eliminar os sofrimentos é eliminar os desejos, eliminar os pensamentos, os desejos, que são funções mentais. A mente, ela pensa, deseja e sente. Então, eliminar os desejos, eliminar os pensamentos, vai automaticamente produzir alívio do sofrimento da existência. Então, é uma técnica que funciona, mas ela não é completa, porque a consciência ela é pessoal. Né? Aí estamos nós, pessoas. Então, ela sempre será pessoa, ela sempre será um indivíduo. Cada consciência, cada indivíduo é um ser consciente, um universo consciente de si mesmo. Isso não acaba, isso não elimina. A consciência não é eliminada quando se elimina os desejos. A consciência permanece. E essa etapa é onde ela vai, a partir daí, conectar-se com a consciência suprema. E nesse ponto, ela assume a sua identidade pessoal, livre dos sofrimentos, das misérias, dos desejos materiais, porque ter desejos não é um problema. O problema é ter desejos dentro da função relativa, que se dissolve com o tempo. Se você tem, por exemplo, vamos colocar aqui para finalizar aqui, você tem o desejo de ser um jovem belo, inteligente, alegre, divertido e querido, né, pelas pessoas, e rico. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Krishna, por exemplo, é assim.
Então, não é problema isso daí. O problema é ser isso dentro do ambiente mundano, ou do ambiente decadente, ou decadente no sentido que decai, não necessariamente porque é ruim, mas que é o corpo humano, por exemplo, que ele decai. Então, é decadente. Então, ter todos esses desejos dentro de um ambiente decadente é uma fonte de sofrimento, porque você vai gostar disso daí, e você vai querer isso sempre. Só que um ambiente decadente, você vai ter que perder isso daí, então dá sofrimentos. Agora, imagina que você consegue esses mesmos resultados num ambiente onde você não decai, onde você não envelhece, onde não há doenças, onde não há loucos tentando te invejar o tempo todo, sabe? Onde você tem um ambiente saudável. Então, pronto, está resolvido. Então, o desejo não é o problema é onde você deseja isso, como você deseja isso, né? Por exemplo, desejar, é outro exemplo, desejar ser rico, né? Ganhar, ter dinheiro, ter uma conta bancária. Então, como você deseja isso, ou como você faz para conseguir isso daí? Pode produzir para você felicidades, né? Ou então, se for feito de uma maneira assim ilegal, pode ser causa de grandes sofrimentos. Então, os desejos em si, eles podem ser utilizados para facilitar, para que você evolua para uma plataforma superior, onde os corpos e a convivência é estável. Então, nesse sentido, não há problema. O universo está preparado para isso também, só que é a próxima fase. Então, os mantras mentais têm a função de auxiliar o ser a alcançar o objetivo a qual ele está se propondo. Devananda congelou. Acho que vou tentar ligar para ele, será? Geralmente, quando acontece isso, é porque cai a conexão. Ih, obrigada, Tulasi. O que a gente faz? Liga para ele, Tulasi? É bom ligar para saber o que houve. Vamos ver se... Tudo bem. Gente, vão aí, vão anotando as perguntinhas, tá? Para a gente ter oportunidade de depois esclarecer se tiver alguma dúvida, né? E vamos ver se ele entra novamente, né? Alguém quer escrever nos comentários, no bate-papo aí, se tem alguma dúvida para ele enquanto isso? Não, ele não está em São Paulo, quer dizer, é o estado de São Paulo, ele está em Pindamonhangaba, o Devananda. A Doris perguntou se ele está em São Paulo. Ele ficou em Pindamonhangaba exatamente porque ele tem uma melhor conexão, ele estava falando para a gente. Eu estou chamando, mas não estou conseguindo. Estou tentando ligar para a Marra, para ver se ele atende, o Bacta Marra. Ah, ótimo, obrigada, então, Tulasi. Então, eu vou aproveitar esse silêncio aqui para fazer um comentário. Quando nós começamos o Domingo com Mantras, nós tivemos o Guru Sivananda, que foi exatamente... o tema foi os benefícios, o que é mantra, os benefícios dos mantras, e nós temos essa palestra no YouTube, né? Vânia, me fala se já está disponível no Domingo com Mantras essa... Ainda não, vou tentar colocar essa semana. Ok, mas se vocês tiverem, por exemplo, se vocês quiserem receber, tá? Independente de não estar disponível ainda no Domingo com Mantras,
deixe uma mensagem, vão lá no Instagram, né, Domingo com Mantras, e deixe uma mensagem para a gente, ó, gostaria de receber, né, deixa o seu e-mail de contato, o WhatsApp, né, que a gente faz isso, né, Vânia, não é uma boa ideia? Porque agora a gente tem essa ferramenta, né, do Instagram para a gente se comunicar. É, é uma maneira... agora, também para quem não conhece, não sabe, também vê o canal do Devananda no YouTube, né? Caminho dos Devas, olha, está entrando de novo. Pronto. Coloca no chat. Você está mudo agora, Devananda. Perdeu a conexão, voltou? Olha, eu acho que agora finalmente é hora de eu parar de falar, né? Vou parar. Inclusive, já deu meu tempo também, né? Já está no tempo, já está na hora. Eu estava justamente perguntando, né, para as meninas se ela tem aí no bate-papo, se tem alguém com alguma dúvida agora, né? Não estou vendo nenhuma pergunta aí, mas vocês podem abrir o microfone e fazerem uma pergunta, né? Tanta informação, hein, Deva? Vocês geralmente... Devananda, eu quero fazer uma observação, né? Quando você fala que a primeira etapa é a gente eliminar os pensamentos, eu tenho feito muita... mindfulness, né? A prática de mindfulness, que é a prática de você fazer uma mindfulness, né? Que é traduzido como você estado de presença plena. E a gente ouve muito falar sobre essa mente nossa que tem esses macaquinhos, essas histórias que não param de pular, né? Vem todas essas historinhas que a gente fica agitada, né? E uma das ferramentas que eles falam, né, é realmente, estou falando aí daquelas pessoas que estão controlando, né, tentando controlar a mente, ainda nesse primeiro processo aí, né? É você usar âncoras, bom, primeiro, não lutar contra os pensamentos que surgem, porque aí fica dando aquela conversa, simplesmente observar e, de repente, usar como uma âncora a sua respiração, uma maneira de, ok, volto para a respiração, volto, como se fosse um observador, né, dos pensamentos, não entrar nas historinhas, né? Deixar como se fosse, muito eles falam, aquele monge tibetano fala dos pensamentos como se você estivesse numa cadeira assistindo um filme e ele estivesse passando a cena, né? Que você não é os pensamentos, então você simplesmente não interage com esses pensamentos. E aí uma maneira é você se ancorar na respiração, aí você recomeça, tem várias ferramentas, né? Tem aquele body scan, etc. E aí falando dos mantras, né? Com uma tecnologia refinada, dos sons dele, né? Porque também é muito de você ouvir, estou falando dos mantras sonoros, né? E você sentir, né? E que você fala sobre essa observação de, né, quando você fala a primeira etapa, eliminar os pensamentos, foi a primeira coisa que me ocorreu. Então, bom, eu fui monge, como você mencionou, né, durante 10 anos. Eu fui monge durante 10 anos. E sabe como é que é, né? As tribos, né? Os papos, né? A linguagem, o tipo de linguagem, o tipo de gírias, né? O tipo de comunicação que se desenvolve nas tribos. Então, na tribo dos mantras, dos monges, né? Na tribo dos monges, entoadores de mantras, a gente tinha um mantra para lidar com a mente, que era a técnica do desprezo.
Então, essa informação aí de não ficar lutando com a mente, com os pensamentos, vem daí, né, do desprezo a ela. Inclusive, eu não sei se vocês assistiram, alguém já assistiu aqui a história de um matemático, John Nash. Esqueci o nome do filme. Mente Brilhante. Mente Brilhante. Ele era esquizofrênico. Ele era esquizofrênico e ele via pessoas. Ele via um detetive, né, um espião. Ele via um rapaz, um jovem, que era teoricamente um amigo dele, e uma menininha, né? Então, ele conversava com essas pessoas, ele interagia com essas pessoas. Ele demorou um tempo para descobrir que era uma esquizofrenia, um problema de saúde que ele tinha. Para ele foi muito difícil lidar com essa situação. Então, ele aprendeu que, negligenciando essas vozes, negligenciando essas visões, ele, então, conseguiria lidar com isso daí. E o tema de todo o filme é baseado nisso daí. Então, nós temos a nossa esquizofrenia interna, né, controlada, que não chega a ser tão grave a ponto de ver pessoas, né? Mas ela está lá, as vozes estão lá. Então, assim, a técnica de negligenciar os pensamentos, numa primeira instância, ajuda muito, porque você aprende a olhar para eles como se depois que você consegue, depois que a pessoa aprende a técnica de negligenciar os pensamentos, aí então ela consegue selecionar aqueles que são prioridades. Então, aqueles pensamentos que vêm, que são realmente prioridades, porque os pensamentos inúteis, eles se misturam aos pensamentos que são prioridades, são realmente necessários, e formam uma multidão de ideias que algumas são importantes, mas a grande maioria é inútil, e vira uma ocupação de temas. Então, o que acontece normalmente conosco? Nós não queremos negligenciar os pensamentos importantes, mas junto com eles vem uma multidão de pensamentos inúteis, acompanhados, e esse é o problema. Então, durante a meditação, a gente precisa aprender a negligenciar os pensamentos, inclusive importantes, porque junto com eles tem uma série de pensamentos inúteis que vão atrapalhar a meditação. É uma técnica que se aprende com o tempo, exercício, é fisioterapia. Então, é necessário a pessoa praticar constantemente. Essa prática constante chama-se sadhana. Então, a pessoa que medita hoje, daqui a pouco, passa 2, 3 dias, medita. Vou meditar, estou sentindo agora a intuição de que eu tenho que meditar. Não funciona muito bem assim, não, tá? Isso daí muito tem a ver com a vaidade pessoal, de querer fazer. Não, é ruim, não. É bom, porque sempre meditação é bom. Mas essa meditação bipolarizada, em que a pessoa faz quando ela está emocionalmente inclinada, ela não tem um efeito de longo prazo efetivo, não. Ela tem um efeito mais placebo psicológico do que um efeito propriamente dito. A pessoa precisa de um sadhana regular, contínuo. É como educar a criança. A criança precisa de uma rotina, acordar, brincar, comer o lanchinho, descansar, tomar banho, sentar, assistir o filmezinho e tal. Quando a criança ela tem uma rotinazinha, ela se sente segura. Quando a criança não tem rotina, ela fica completamente com a mente desorganizada e cria ansiedade para todo mundo. A mente é igual. Ela precisa de uma rotina, chama-se sadhana. Por isso que uma mente caprichosa, ela vai determinar, não, hoje não, hoje não. E aí a pessoa, sim, é verdade, você tem razão, hoje não. Então ela está tiranizada por uma mente vaidosa. E ela vai ser uma escrava contínua de uma mente vaidosa e tirânica. Então, a pessoa precisa tomar posse do direito que ela tem de não ser tiranizada pela mente vaidosa e caprichosa. Então, ela tem que realmente praticar um exercício. Aí eu já estou falando como alguém que, né, monge. É uma terapia de monge. Eu sei que a maioria de vocês não tiveram essa experiência, porém, é a técnica que é utilizada para se aprender a controlar a mente. Então, aqueles que querem realmente controlar a mente vão ter que aprender a utilizar o método chamado sadhana, que significa regularidade disciplinar. Aí se consegue algum efeito, tá? Do contrário, é uma experiência mística, e tudo, mas ela tem muito mais a ver com o placebo do que realmente um remédio propriamente dito, tá? Então, primeira etapa, sadhana, disciplina contínua para aprender a negligenciar esses pensamentos aí. Então, o retiro de final de semana não é o suficiente, tá? É uma experiência para você entender como é que funciona, mas não é isso tem que ser em longo prazo. Normalmente, se sugere um ciclo de 12 meses para cobrir
o trajeto que o Sol faz, porque o Sol é o ego, do zodíaco. Então, você vai acompanhando o trajeto do Sol. Um ciclo de 12 meses vai dar uma dimensão bem clara de como é que funciona a mente e do quanto você está livre da tirania dela. Então, esse é um ponto. Agora, a outra técnica é ouvir, chama-se Shravana Kirtana. Tá? Shravana significa ouvir. Kirtana significa entoar. Então, aquele que entoa mantras, ele deve entoar e ouvir. Então, se ele concentrar a mente em ouvir o mantra, ele vai conseguir um recurso que o vai permitir negligenciar os pensamentos. Então, os pensamentos vêm, não. Por exemplo, nós praticamos, por exemplo, na nossa terapia com mantras, na nossa sala dos mantras, nós praticamos o Mahamantra como sendo o nosso método de meditação mântrica. E aí nós utilizamos a técnica sonora com o Mahamantra, tá? E nesse caso, nós utilizamos também pranayamas, que são técnicas de mantras mentais, que são as respirações controladas para calibrar e regularizar o sistema nervoso central, alinhar os chakras, e são utilizados os pranayamas, né? Como o tema foi mencionado, pranayamas, prana significa o ar vital, yama significa longevidade. Então, pranayamas são técnicas de reeducação respiratória que aumentam a longevidade e a qualidade de vida por justamente calibrar o sistema neurológico. Portanto, a pessoa fica mais bem assim, alinhada, né, com a saúde, com a mente, com o controle de si próprio, etc. E os mantras mentais, né, eu não mencionei, mas eles são os pranayamas, né, basicamente, né, todos os mantras mentais, eles são acompanhados de respirações regulares. Portanto, mantra mental e pranayama basicamente são sinônimos entre si, porque não tem como praticar mantra mental sem praticar os pranayamas apropriadamente, que são as respirações controladas. E assim, nós utilizamos o entoar do Mahamantra como técnica de controle mental a princípio, né? Primeiro pranayamas, depois o Mahamantra. Então, na medida em que nós, por exemplo, você pode utilizar qualquer mantra, eu vou mencionar o Mahamantra aqui. Quando nós entoamos o mantra, ao mesmo tempo nós estamos ouvindo o mantra. Não sei se, por falar em ouvir, não sei se atrapalhou o som, porque a minha janela está aberta aqui. Tá? Atrapalha aí, Ana, o som da rua? Não, né? Tá bom, então. Então, olha só. O mantra, o Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, enquanto nós estamos entoando o mantra, nós estamos ouvindo o mantra. Então, essa técnica de cantar e ouvir Shravana Kirtana, ajuda a controlar a mente. É uma técnica de autocontrole e, ao mesmo tempo, tem a função de bombardear, vamos dizer assim, a glândula pineal com a matemática dos mantras. E, no caso, ela é muito sofisticada, né? Então, a glândula pineal para a glândula pineal, ela se sente revigorada. Imagina que você é um halterofilista, você faz academia constantemente. Então, para o músculo, levantar peso é um prazer. Uma mãe, por exemplo, encantada com seu bebezinho, levantar o bebê, pegar o bebê no colo, carregar esse peso para lá e para cá, é um grande prazer, não é um sofrimento. Então, para a glândula pineal ser bombardeada com mantras, para ela é como uma mamãe carregando o bebê no colo, é uma imensidão de prazer. Então, produz prazer, porque a glândula pineal controla o sistema neurológico também. Então, ela vai conduzir ou condicionar o cérebro à produção de hormônios que vão dar a sensação de bem-estar, de equilíbrio, de paz, de felicidade, de satisfação. Então, isso do ponto de vista da técnica de obter paz, é muito inteligente, porque alcança o objetivo que se quer com isso daí. Você controla o cérebro, que é uma farmácia, através dos mantras, bombardeando a glândula pineal com os mantras. A glândula pineal, então, ela floresce, e com isso ela atua na função dela. O cérebro vai ser
controlado por isso daí e vai produzir hormônios que vão descer na corrente sanguínea e a pessoa vai sentir satisfação, bem-estar. É científico, não é uma questão meramente mística. Hoje em dia, a gente já tem tecnologia para rastrear o procedimento, a quantidade de energia elétrica que o cérebro produz enquanto está entoando mantras, os efeitos psicológicos, os ritmos do batimento cardíaco, as químicas que são temperadas na corrente sanguínea como consequência do funcionamento do cérebro. A gente já tem tecnologia para demonstrar cientificamente os efeitos disso daí. Agora, a gente pode pensar tudo isso do ponto de vista místico também, né? Que produz uma experiência mística supernatural, transcendental, tudo isso também está na pauta, né? São efeitos para além daquela que nós estamos buscando. Normalmente, aqui no Ocidente, principalmente, quando a pessoa busca por mantras, meditação, é porque ela quer aliviar-se do sofrimento da existência, inicialmente, da aflição, da angústia, que é o processo de existir, sem respostas muito claras acerca do porquê esse fenômeno todo está acontecendo ao nosso redor, que é o ato de existir. Então, essa aflição leva o ser até os mantras. E quando ela se alivia dessa tensão, desses sofrimentos, aí ela, então, passa a experimentar o prazer, que é o Ananda, a bem-aventurança como consequência, né, da prática do entoar de mantras. Obrigada, Devananda. A Flor levantou a mãozinha e depois a Doris. Podem abrir o microfone, acho que elas têm perguntas. Bom, então a Flor não pode ter levantado a mãozinha, então ela pode ter aberto uma pétala, no caso. A Flor, muito bem. A Flor floresceu. Desculpa a brincadeira, tá, Flor? Vamos lá, qual é a pergunta? Flor, tá sem som, querida. Tá sem som. Acho que é o fone, né? Agora tá ok. Boa noite, obrigada aí pela palestra. Devananda, gratidão. Boa noite. Então, eu acho que acabou que você já respondeu nessa pergunta anterior, mas eu vou perguntar para ver se acrescenta mais alguma coisa. Se eu entendi bem, você disse que os mantras mentais eles são um processo um pouco mais avançado, né? E eu queria entender assim, se os mantras são os mesmos, porque quando a gente entoa verbalmente, né? Tem alguns mantras, eu tenho estudado até com o Guru Sivananda também, a gente está fazendo aí um estudo de mantras, né? Venho entoando. E eu queria entender se são os mesmos ou se tem alguns específicos para serem entoados mentalmente, como é que funciona como é que seria isso, assim? Primeiramente, prazer em conhecê-la. Tá? Sua pergunta é muito boa e você está de parabéns por ter o Guru Sivananda como professor, como mestre. Tá? Aproveite. Tá? Olha só. Existem mantras confidenciais, mantras secretos, sim, que não estão, né, disponível à disposição do público. Por exemplo, os mantras Gayatris das escolas iniciáticas, místicas, tá? Nós entoamos alguns mantras que não são revelados publicamente, são mantras internos. Esses mantras já têm uma relação para visualizar a pessoa suprema. Então, esses mantras, eles normalmente são entoados por aqueles que chegaram a um certo nível de evolução espiritual, em que eles passam por uma segunda iniciação, são iniciados, né, no chamado mantra Gayatri. Normalmente são considerados brahmanis. Então, esses mantras realmente eles são confidenciais, eles não são conhecidos do público, tá? Agora, o mantra, quando ele é entoado com sonoridade e quando ele é entoado mentalmente, ele muda a frequência, a configuração dele, tá? Então, o sistema neurológico ele vai fazer um outro tipo de interpretação ali. Então, embora o mantra seja o mesmo, a configuração matemática produzida, ou seja, o tipo de, vamos supor, de carga elétrica, o tipo de defasagem ou evasão de eletricidade, porque o cérebro ele produz eletricidade enquanto ele está trabalhando, né? Então, a quantidade de energia que o cérebro gasta para fazer o metabolismo de um mantra sonoro e o metabolismo de um mantra mental é diferente.
Então, essa pressão elétrica é o que vai ser utilizado como critério de avaliação na hora em que a glândula pineal vai fazer a configuração. Então, ela também calibra aí baseado nisso daí. Entendeu? Tudo é feito de maneira muito sofisticada pelo software, que é a parte interna do cérebro, né? Que é feito lá. Muito interessante. Muito legal. Não sabia dessa resposta diferente para as duas formas. Legal, interessante. Obrigada. Atualmente, nós temos metáforas equivalentes. Né? No passado, nós não tínhamos metáforas suficientes, porque tecnologia não tinha. Então, a tecnologia de futuro produz possibilidades de metáforas mais apropriadas para explicar o funcionamento da tecnologia do cérebro. Então, hoje em dia, está bem fácil explicar esse mecanismo devido às metáforas que a gente consegue, como consequência da interação que nós temos com a tecnologia. Vindo da neurociência também, né? Da neurociência, da psicologia, né? Da neuropsicologia, da metafísica, que hoje a yoga, a própria yoga, né, que é assim extremamente abstrata, da metafísica, né? Embora ela lida muito com a parte hardware, que é o corpo, as questões corpóreas, porém ela faz isso com o objetivo de fazer os downloads dos programas metafísicos, né? Então, você vê que os tipos de tecnologia védica, védicas sempre têm como meta final fazer os downloads dos programas, né? Então, vai lidar com a parte hardware, mas o objetivo é, né, os downloads mesmo. Perfeito. Só queria acrescentar, a Flor é professora de yoga, excelente, e também queria deixar... Aí estou eu rezando o Pai Nosso para o vigário, tá vendo só que a ignorância do meu pai? Pessoal, falando em pranayamas, nós fizemos, a Renata Torres, que também participa, né, da Sala dos Mantras com o Devananda, ela deu aqui uma live só de pranayamas, foram 2 horas de live. Então, também está disponíveis, tá, gente? Então, desculpa, Doris, pode abrir o microfone, querida, obrigada. Boa noite a todos, gratidão por mais uma palestra brilhante do Devananda, sempre acrescentando muita coisa positiva para a gente. Talvez a minha pergunta seja até muito básica, mas vamos lá, pode ser que seja dúvida também para outras pessoas. Quando a pessoa está muito agitada, quando a pessoa está muito ansiosa, o mantra mental, ele poderia ser mais eficaz para a pessoa chegar a esse nível de uma boa meditação, ou seria semelhante ao mantra sem ser mental? Como a gente poderia escolher o melhor caminho para isso? Muito bem. Embora seja uma pergunta básica, é uma pergunta fundamental, muito útil, importante essa pergunta que você fez, tá? Ela é básica no sentido de que a gente vai lidar com um ser básico, porque um ser aflito, ele não está equacionado, ele não está, né, calibrado, então ele está em disfunção. Aí já é em função do fato de ele não saber como lidar com a tecnologia mental, né, o controle emocional. Então, ele está numa situação ainda rudimentar. Então, a gente vai lidar com um jogador básico. E, nesse caso, os mantras, nenhum mantra, nesse caso, seria efetivo para ela, a princípio, porque a aflição não permite que haja interação com os mantras. Vai ficar... não vai ser apropriado. Para essa pessoa, o que se sugere para essa pessoa é respiração consciente. Aprender a respirar é a primeira etapa. E aí, na respiração consciente, funciona como mantra mental, porém, na parte básica mesmo, que é a pessoa vai aprender a respirar. Por isso que, por exemplo, o sistema de yoga, né, ele vai, primeiramente, ajudar a pessoa a aprender a respirar, a reaprender a respirar. A respiração, ela é fundamental no processo do alívio da ansiedade, da aflição, da ansiedade contida no próprio sistema neurológico. Por quê? Essa respiração consciente, a respiração consciente que é feita
com a dilatação do diafragma, que é aquela respiração do bebê. Por exemplo, o bebê, o corpo, né, é entregue pela natureza material funcional. Como você vai comprar um equipamento na loja, o equipamento é entregue funcionando bem, né? Depois, a pessoa que vai usar o equipamento pode usar errado e pode dar problema, mas ele é sempre entregue funcionando bem. Esse é o critério. O corpo, nós recebemos o corpo funcionando bem, é o critério, de modo geral é assim. E a respiração do bebê, por exemplo, se vocês observarem, o bebê, ele praticamente, você não vê o peito se movimentando, você vai ver a barriga apenas. Observe o bebê respirando, é a barriga que infla. Ele infla a barriga e solta. Ele infla, é como se ele respirasse com a barriga. Essa respiração é a respiração correta. Essa respiração, ela refrigera o sistema neurológico, apazigua, pacifica, produz hormônios, endorfinas, que dão bem-estar e relaxa o ser. Por isso que o bebê dorme bastante, né? Ele está sempre bem relaxado também, por conta desse tipo de respiração, que é a respiração correta. Então, normalmente, porque se a pessoa não sabe respirar corretamente, os mantras vão passar por aqui, por ali, vai para tudo quanto é lugar, mas não vai ser registrado pela memória RAM. Por quê? A memória RAM está ocupada demais com muito resíduos. Então, é preciso eliminar os resíduos para que haja espaço na memória RAM para que os mantras sejam processados. Então, a primeira etapa é reaprender a respirar. Então, a técnica mais apropriada é reaprender a respirar. Existem muitos tutoriais no YouTube que ensina a pessoa a reaprender a respirar. É uma reeducação respiratória. E quando a pessoa aplica direitinho, aprende direitinho, se reeduca direitinho a respirar, então, sempre que ela sente necessidade ou sente ansiedade, ela se senta e simplesmente respira adequadamente, foca na respiração, a ansiedade passa. É um antidepressivo natural que a pessoa já tem com ela, mas é preciso utilizar, né? E como consequência disso, aí, quando ela estiver com essa ansiedade, a primeira etapa, sentar-se, respirar adequadamente, calibrar o sistema neurológico, aí o mantra mental vai colocá-la numa situação para além da ansiedade. Mas, a princípio, é a parte mais imediata que deve ser adotada, não é necessariamente preocupar-se em entoar mantras, né? Mas sim respirar adequadamente. Muitas pessoas, quando estão aflitas, elas vão para rezar, para fazer orações. E na hora que elas estão fazendo orações, elas estão tão sobrecarregadas de aflição que, às vezes, elas nem conseguem expressar o pensamento direito ou ficam repetindo aquelas aflições continuamente e, às vezes, choram por desespero. E isso, às vezes, nem é funcional numa comunicação, né? Porque, às vezes, sabe, é uma comunicação que, né, nem alcança o objetivo. Claro que ela pode ser entendida, mas tem certas coisas que nós não precisamos de Deus, não necessariamente, já foi oferecido os recursos. Então, assim, nós temos que usar primeiro os recursos que já foram oferecidos por Deus e ir a Deus somente quando nós esgotamos os nossos recursos individuais. Porque ir a Deus com recursos disponíveis sem utilizá-lo é meio que, sabe, sabe, é meio um abuso, na verdade, abuso, né, de boa vontade. Então, nós precisamos aprender a usar primeiro os recursos disponíveis. Utilizando esses recursos disponíveis, não havendo possibilidade de obter o resultado utilizando-se esses recursos disponíveis, aí sim, uma aproximação de Deus seria autêntica. Ao contrário disso, as aflições, as ansiedades, elas podem ser resolvidas, pelo menos uma grande parte delas, simplesmente reaprendendo a respirar. E é isso que a yoga faz. Sempre que você vai numa academia de yoga, vai ter os exercícios e tudo, mas sempre tem respiração, pranayamas, mantras, depois os exercícios físicos. É normal as academias de yoga terem esse procedimento. Por quê? A pessoa primeiro precisa, né, aprender a respirar para ela ter autocontrole emocional. O autocontrole emocional tem muito a ver com como a pessoa respira. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada a todos. Obrigado pela sua pergunta também. Então, gente, eu coloquei aqui nos comentários o link da aula do Domingo com Mantras da Renata Torres sobre os pranayamas, que foi assim muito interessante, bem didático e
Quem quiser tomar aulas de pranayamas com a Renata Torres, é só entrar na Sala dos Mantras todas as sextas-feiras, que ela oferece esse serviço voluntariamente, gratuitamente na nossa Sala dos Mantras, tá? Eu não sei se ela faz coach particular, né, de pranayamas, talvez sim, é questão de conversar com ela pessoalmente, mas ela, todas as sextas-feiras, ela se predispõe a ensinar algumas técnicas muito, muito boas de pranayamas, para aqueles que quiserem aproveitar essa oportunidade, tá? Gostaria só de mencionar uma outra coisa aqui que me ocorreu. Vocês têm alguma pergunta ainda, Vânia? Não, eu queria pedir a Tula, por favor, para ela colocar aqui no bate-papo o link da Sala dos Mantras, para quem quiser. Sim, obrigada. Bem liberado. Vou colocar, sim. A Sala dos Mantras tem 3 horários, né? O sadhanas pela manhã, às 5h10 da manhã, né? Às 6h10 da manhã e às 19h30. É isso, Tulasi? Isso. Ok. Nós mudamos o horário para as 19h10. Atualmente. 19h10. Sabia que tinha mudado um pouquinho. Às 19h10. Eu realmente sou suspeita para falar, porque o Devananda, ele sempre faz uma explanação, como o astrólogo védico também, sobre o dia, e ele sempre traz coisas assim, muito rica, os mantras akáshicos, incrível. Fica o convite, então, para vocês. Eu não sei como o link, né? A Tula se deve estar colocando aí no chat, porque o link, às vezes, muda de uma vez para outra, não sei como está isso, mas tudo bem. E, gente, tem mais alguma dúvida que vocês gostariam que o Devananda respondesse? Então, olha, vamos encerrar agradecendo mais uma vez pela presença. Peraí, Ana, o Devananda ia completar uma coisa. Ele ia terminar de falar. Tem tempo ainda? Tem, olha aqui, olha, gente, dá até para tirar uma foto, uma ideia, tirar uma foto no chat, aí vocês depois podem copiar. Desculpa, Devananda, todo seu. Você quer tirar a foto agora já? Podemos tirar. Eu estava falando de tirar uma foto do link, mas é uma boa, se vamos tirar uma foto. É legal, a gente sempre, no nosso encontro na Sala dos Mantras, nós tiramos fotos todos os dias do nosso encontro para ficar registrado, e disponibilizamos lá para o pessoal. Se quiser tirar uma foto agora também, não sei, também, só... Eu sempre fico roubando umas fotos aqui, mas se alguém sentir a vontade que está com a tela fechada, de abrir agora, a gente pode contar até 3, tirar uma foto, né? Para registrar o momento auspicioso, né, desse estado Sangha. Aí todo mundo, Tulasi! Linda! Então, eu vou contar aqui, 1, 2, 3. Ok. Obrigada, gratidão. Desculpa, Devananda, acho que eu te cortei. Então, olha, eu queria dar uma sugestão para vocês. Funciona como um antidepressivo, funciona como um regulador de produção hormonal. Você coloca um copo de água próximo da sua cama. Isso é um hábito comum das pessoas antigas. Atualmente, a gente não tem muito esse hábito. Porque por causa dos refrigerantes, bebidas processadas, então, nós consumimos muito isso daí. Mas, antigamente, não tinha tanto isso daí, então as pessoas tinham água, né? Tinha até uma moringazinha de água na beira da cama e tal. Não que minha mãe tinha. Então, se você mantém um copo de água na cabeceira da sua cama, ou se não, se você pode, né, também fazer isso de outra forma.
Mas assim que você acorda pela manhã, antes de escovar os dentes, antes de fazer qualquer outra coisa, se você tomar um copo de água, isso já funciona como uma oração. Isso é uma oração. Tomar um copo de água é uma oração, e não é apenas uma oração simples, é uma oração muito poderosa. Pelo seguinte motivo: a água, ela vai processar no corpo, primeiro que vai algumas bactérias que se produzem na nossa boca enquanto nós estamos adormecidas, são saudáveis para o corpo. Então, essas bactérias elas vão ser levadas até a corrente, né, até o estômago, e vão também chegar até o intestino. Isso daí, o nosso intestino é o segundo cérebro. Na verdade, ele regula o nosso humor. Não já ouviram falar, né, essa expressão enfesado? A pessoa estar enfesada significa que o intestino não está funcionando muito bem. Então, acumula resíduos, ela fica curiosa porque os ares vitais, os ares não circulam muito bem no corpo. Tomar água vai manter hidratado essa rede, a flora intestinal, com frequência. Isso vai tornar você uma pessoa mais calma. E a água é um calmante natural. Então, se você toma água, você vai ser uma pessoa mais calma. E automaticamente as pessoas que estão ao seu redor vão receber esse impacto, ou seja, elas vão desfrutar da consequência disso, de você ser uma pessoa mais equilibrada, mais calma, etc. Então, isso é bom para o mundo, ok? E paz é o que nós buscamos quando oramos ao Senhor Supremo. Quando nós oramos a Deus, pedimos paz. Então, se nós começamos isso daí conosco, pela manhã, logo pela manhã, bebendo água, a sensação, acompanhado da meditação de gratidão por ter água para beber, a gente consegue entender, não assim, a dimensão da importância que a água tem na nossa vida quando nós estamos com sede e não tem água disponível. Aí a gente entende o valor que isso tem. Mas se nós projetarmos, se lembrarmos disso, diante de um copo com água, então a nossa gratidão automaticamente, né, aparece. E esse estado de espírito em que se toma água com um sentimento de gratidão produz paz no coração. E paz é o que nós queremos para o mundo. Então, começando por nós mesmos, logo no início do dia. Isso vai ser bastante útil para a nossa busca, né, de interação com a paz e na nossa relação com Deus, tá? Muito bem, então eu gostaria de convidar vocês para nós terminarmos esse nosso Satsangam entoando o Mahamantra. Vamos fazer um pequeno laboratório aí de mantra. Vamos fazer apenas 3 vezes, tá? A gente vai entoar apenas 3 vezes o Mahamantra. Eu vou pedir que você agora sente-se apropriadamente com a coluna ereta. Mantenha a sua coluna ereta, tá? Nós vamos fazer apenas 4 pranayamas, que são respirações sagradas, com o abdômen, flexionando aí o plexo solar. E logo após os 4 pranayamas, observe a sua respiração, tá? Concentre na sua respiração. São 4 respirações somente. Logo após isso, nós vamos entoar apenas 3 vezes o Mahamantra. Você me acompanhe, tá? Eu vou entoar o Mahamantra aqui só para você se lembrar, caso você não conheça o Mahamantra, tá? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tá? Nós vamos fazer apenas 3 vezes o Mahamantra, e você pode usar essa técnica sempre que você tiver, né, que você se sentir ansiosa ou sentir a necessidade de uma introspecção mais espiritual. Então, você pode usar essa técnica, sentar-se, respirar apropriadamente. Nós vamos fazer aqui só 4, mas você pode fazer 12 para conseguir a calibragem apropriada. 12 respirações conscientes, diafragmáticas, pranayamas, e logo em seguida você entoa. Aqui a gente vai entoar 3 Mahamantras, mas você pode entoar também 12 Mahamantras, tá? Suavemente, só para o suficiente para você ouvir, com calma, absorvendo, ouvindo o som do mantra, tá? Vai fazer aqui uma experiência de apenas 3 mantras dessa vez, tá? Eu vou pedir que vocês, por favor, agora, nesse momento, sentem-se apropriadamente, né, com a coluna ereta, fechem os olhos. Nós vamos fazer 4 pranayamas,
Para onde quer que a sua mente vá, nesse momento, traga de volta para o eu. Mantenha-se focado na sua respiração. São 4 pranayamas, 4 respirações. Vamos dar início em 1, 2, 3. Pode começar. Muito bem. Então, agora nós vamos entoar 3 vezes o Mahamantra, Hare Krishna. Por favor, me acompanhe. Em 1, 2, 3. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare. Ó energia suprema, amor divina, aperta-me, eleva-me, envolve-me, protege. Hare Krishna. Hare Om. Shanti, Shanti, Shanti. Swaha. Hare Krishna. Muito obrigado por esse momento, esse sadhusanga, esse momento mágico, domingo com mantras. Parece até uma macarronada de final de semana, né? É bem gostoso. Inclusive, até a Ana recebendo, que delícia, me lembrou uma macarronada de final de domingo, né? De final de semana. Muito bom mesmo, familiar, gostoso e nutritivo. Parabéns aí às meninas do Domingo com Mantras. E sempre que quiser me convidar para esse jantar de final de semana aí com mantras, estarei presente, tá bem? Hare Krishna. Gratidão. Só deixando um recadinho que o próximo domingo, dia 17, não haverá domingo com mantras, o feriado da Páscoa, e nós não haverá domingo com mantras. Então, nós nos encontramos no dia 24, e a nossa palestrante deixa eu pegar o nome dela aqui, Mariasha Savatri Shri. E o tema que ela vai abordar é mantras, orações cantadas. Tá bom? Mais detalhes no convite. Gratidão mais uma vez, boa noite. Uma semana energizada aí, na paz. E experimentem os sadhanas, pratiquem os pranayamas e voltem e lembrem de seguir a gente no Domingo com Mantras. Gratidão. Obrigada, Devananda. Obrigada. Tchau, tchau, querida. Namastê. Namastê. Obrigada a todo mundo. Obrigada, a todos. gente. E até a próxima. Tchau.